Boa tarde, bem-vindos à segunda edição desta segunda temporada do Alma e Raça. Esta tarde vou ter como convidado o Sr. Ezequiel Veloso, sócio número 100 do Varzim Sport Clube. Ezequiel Veloso, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Como surgiu o seu amor pelo Varzim? Obrigado, eu é que agradeço a honra em participar neste tipo de edição. E respondendo à pergunta do André, o amor pelo Varzim foi sensivelmente nos anos 50, em que o meu pai era diretor do Varzim. E como diretor, eu na altura era um jovem já na pré-adolescência, e acompanhava o meu pai para todo lado. E ele, como diretor, e eram não só os jogos na Póvoa, do Varzim, no estádio do Varzim, mas também os jogos fora. Ia quase sempre com ele. E era do tempo dos distritais, não é? Em que jogávamos com o Ramaldense, com o Lessa e com esses clubes todos assim dos distritais. E aí começou a surgir realmente o amor ao Varzim, por esse acompanhamento que eu fazia ao meu pai. Comecei a gostar de andar com ele a ver os jogos do Varzim, vivia todos os momentos, e principalmente porque depois de 2 ou 3 épocas nos anos 50, começou a grande ascensão do Varzim, e o meu pai, que era um impulsionador e que estava ligado, dentro da direção, que estava ligado a chamar os polveiros e os varzinistas através na altura, salvo a rádio não tinha, na Póvoa não existia, as rádios regionais não existiam nenhuma rádio, mas era através de jornais e através de panfletos que lançavam na rua ou distribuíam pelas casas comerciais, e um apelo para os varzinistas acompanharem. Então era curioso, que ainda me lembro de algumas peripécias, que nessa altura em que o Varzim subiu à terceira, e depois da terceira à segunda, e depois da segunda à primeira, foi tudo em anos seguidos. Não tenho agora as datas presentes, mas era curioso que os panfletos que o meu pai lançava, o Varzim lançava, mas era o meu pai que tratava dessa área, era o chamamento que fazia todos os polveiros e varzinistas, como já referi. E era curioso com os termos em que ele usava, polveiros de raça, vamos para a frente, aquelas palavras-chave que hoje ainda algumas delas usavam, mas com muita garra, de tal forma que na altura foi chamado, ouvido pela polícia política da altura, que era a PIDE, que ele não podia fazer panfletos tão agressivos, porque aquilo podia mexer com a política, e não era nada, era o amor, essencialmente. Então o seu pai sabia cativar os polveiros e os varzinistas? Sim, e tinha jeito para aquilo pelo seguinte: ele organizava caravanas. Portanto, tínhamos caravanas, como eram clubes aqui relativamente perto da Póvoa. Eu lembro-me de uma caravana de bicicletas, as bicicletas saíam a tal hora, os autocarros saíam às X horas, e os automóveis, como era uma viagem mais rápida, que na altura não havia muitos, mas ainda havia muitos varzinistas, alguns varzinistas que tinham automóvel, e portanto faziam várias caravanas pelos meios de locomoção que as pessoas usavam mais na altura. Os que tinham bicicleta iam de bicicleta, os que iam de autocarro muito bem, e depois de automóvel, e juntavam-se nesses campos. Eu cheguei a ver alguns desses jogos em que era muito mais a assistência do Varzim do que dos clubes da casa. Isto só um pormenor. Portanto, o amor do Varzim, essencialmente num jovem como eu, na altura, em que o Varzim começa a subir de divisão com
relativa facilidade, digamos assim, coincidiu com a minha entrada a jogar no Varzim também nas camadas jovens. O primeiro ano não tinha idade, o Varzim não tinha nem juvenis, nem essas camadas, era só júniores. E portanto havia um ano em que nós, que não tinha, eu como eu, não tinha idade, fui para o Varzim treinar, só treinava com os júniores na altura, mas como não podia jogar, não tinha idade, só na época seguinte comecei a jogar. E foi engraçado porque, por exemplo, os meus 2 anos que joguei nos júniores do Varzim coincidiu com a subida da terceira à segunda e depois no ano seguinte da segunda à primeira. Portanto, por aí podem imaginar o que é que um jovem sente. Exatamente, acompanhei de perto toda aquela ascensão do Varzim. Foi essencialmente essa época, esses anos 50 e o início dos anos 60 que me levou a ser varzinista até morrer, não é? Qual foi a maior alegria que viveu? Eu penso que foi a primeira subida. Talvez, eu tenho dúvidas se foi a subida da terceira para a segunda divisão nacional ou se foi da segunda divisão nacional. Eu acho que foram dois momentos indescritíveis. E portanto, neste momento, assim, a tantos anos de existência, tenho um bocado de dificuldade qual foi o que eu sentia mais. Mas tanto um como o outro foram os melhores momentos que eu vivi no Varzim, essas subidas de divisão. E como é que eram as subidas de divisão, pessoal? O ambiente nessa altura? O ambiente era, portanto... São tempos diferentes. Tempos diferentes. Pessoas humildes, como era a maior parte dos sócios e simpatizantes do Varzim, maioritariamente da classe pescatória, em que eu tinha alguns amigos, que alguns deles até jogavam comigo nos Júniors, e nos Júniors tínhamos duas realmente aquilo que eu me recordo desse tempo, era os que estavam a estudar, que tinham possibilidade de estar a estudar, como era o meu caso, e os que trabalhavam, e a maior parte trabalhavam na pesca já, em muitos jovens, mas já ou iam para o mar, ou tinham tarefas cá em terra e tudo. E desses grupos, a propósito do apoio, nós, por exemplo, nos Júniors, um prémio que tínhamos para ver os jogos do Varzim, o prémio de jogo, digamos assim, era o autocarro que nos levava para jogar fora, ia diretamente para o estádio onde o Varzim jogava, fora. Muito interessante. E, portanto, tudo isso reuniu ali a nossa equipa da altura, uma amizade, uma camaradagem, porque chegámos a ir ver alguns jogos nessas condições, o que era sempre nós considerávamos aquilo um prémio. Uma equipa, uma amizade que dura até aos dias de hoje. Sim, de hoje fazem jantares. Encontros periódicos, penso, este ano não fizemos nenhum, não sei se para o ano iremos fazer, mas reunimos colegas da altura que jogavam no Varzim e que hoje estão espalhados pelo país inteiro, e alguns vêm de muito longe. E vêm a esses almoços, normalmente são almoços, já não temos idade assim para jantares, não é? E é curioso e é engraçado como tem esse espírito. Claro que hoje, por exemplo, o acompanhamento do Varzim, como eu faço, que vou ver quase todos os jogos em casa, fora agora vou poucas vezes, até pela idade que tenho, já não sou nenhum jovem, mas em casa... do meu tempo, já há muito poucos, mesmo vivendo na Póvoa, já há muito poucos colegas do meu tempo que vão ver os jogos do Varzim. Isso por acaso entristece-me um bocado, porque eu sei que alguns deles são varzinistas, mas que por um motivo ou por outro, ao longo dos anos, deixaram de frequentar as instalações do Varzim. Tocando ainda nesse ponto em que jogava no escalão dos Júniors, lembra-se de algum episódio que tenha vivido com algum treinador, com algum jogador? Há vários episódios, não é? O episódio que eu tenho assim mais marcante, porque um jovem de 17 anos, salvo era a minha idade na altura, em que o treinador, que era o falecido Artur Quaresma, que é da minha época, lembra-se bem, foi muito conhecido. Jogou no Belenense e depois passou a treinador e foi treinador. E o Artur Quaresma eu era defesa central,
punha-me a marcar o célebre Noé, que era um jogador que toda a gente da Póvoa conhecia e gostava dele, e curiosamente o treinador que me dizia era para marcar o Noé de forma a não deixar, agarrar-me a ele e a dificultar o mais possível para ele, pronto, ganhar em endurance, que já tinha endurance, mas para ganhar mais para... Então a minha missão era essencialmente andar atrás dele, mas que eu tinha muita dificuldade porque era um indivíduo que se desmarcava com facilidade e era muito bom jogador de cabeça. De cabeça conseguia levar-me quase todas as vezes. Esse é um episódio, como esse há outros que, sinceramente, nos Júniors agora não me ocorre, a não ser um jogo em que fomos jogar aos Salgueiros, na altura, o Salgueirão. Fomos jogar aos Salgueiros e eu, defesa central, aleijei-me. E já não me recordo, não se podia fazer substituições, e era uma distinção numa coxa. E o treinador, na altura, que era o falecido Mesquita, que, para quem se lembra, na altura, era um grande amigo, e que tinha uma sapataria na Rua da Junqueira. E era ele o nosso treinador. E ele pôs, mesmo aleijado, pôs-me extremo direito. E o extremo direito conseguia fazer um centro, ganhámos 2-0 Salgueiros, mesmo assim aleijado, conseguia entrar e um colega meu marcou um golo nessa altura. São assim episódios que a gente se recorda ao longe, mas houve vários, houve bastantes até. Pronto, sabemos que o Sr. Ezequiel é uma pessoa assídua nos jogos do Varzim em casa, um adepto assíduo. Acredita que esta época o Varzim vai conseguir subir de divisão? Eu tenho muita esperança que o Varzim está no sul, por vários motivos. O primeiro é que realmente tem uma equipa excelente, com uma equipa técnica boa, que já deu provas disso, e tem uma equipa excelente. E com uma particularidade que não tinha em épocas anteriores. Tem quase todos os lugares da equipa estão bem providos de um substituto. Ou seja, para cada lugar talvez na atualidade, mas há 2 jogadores para cada lugar. E até se costuma dizer que o Varzim tem uma equipa dentro do campo e outra fora do campo. Concorda? Sim, de certo modo é verdade, porque isso permite ao treinador ter várias alternativas quando os jogadores se magoam ou são castigados, não é? E é importante. E, portanto, esse é o primeiro ponto que eu acho que o Varzim tem equipa para subir. O segundo ponto, acho que finalmente, depois daquela desgraça, entre aspas, que aconteceu ao Varzim há 2 anos, que subiu e depois não subiu por questões financeiras, foi uma coisa que, não sei se será oportuno falarmos mais à frente, mas que foi um erro tremendo da direção da altura, e que se conseguia por 60 mil euros, não sei se foi essa verba, tenho essa verba na cabeça, penso que foi isso. E, portanto, nessa altura houve uma descrença total, quando a massa adepta do Varzim já estava a ir ao estádio a apoiar não só com a presença, mas também monetariamente. Algumas ajudas começaram a aparecer, houve essa queda brusca e as pessoas desertaram, se me permite o termo, desertaram. Exatamente, as pessoas ficaram um pouco desanimadas. E ficaram muito desanimadas, e como tal, pronto, há os brasilistas que são como eu, que sou brasileiro até ao distrital, até ao regional, mas sempre. Há brasilistas que são, pronto, que é natural, compreensível, que se estão nas divisões superiores vão aos jogos e apoiam a equipa, se deixem um escalão ou 2 escalões já deixam de frequentar o Varzim. Nessa altura, Sr. Ezequiel, os adeptos, como já disse, desertaram, mas nesta altura parece que já estão Esse é o segundo ponto onde eu quero chegar. O segundo ponto é que me parece que está a começar a regressar algumas pessoas, eu tenho falado com alguns varzinistas, que finalmente, agora ao fim de 2 anos, começam sim senhor, o Varzim vem já num aspecto positivo e não crítica destrutiva, que eu acho que as pessoas, que a crítica é útil, mas quando é uma crítica construtiva. Quando a crítica é só o mal dizer, é que está mal. E eu presinto, ouço, vejo
que realmente essa união começa a fazer-se. É uma união que está a ser feita, curiosamente, não nas elites, como agora se tem falado muito, não nas elites, mas na camada do homem simples do Varzim. Sócios e alguns simpatizantes que eu penso que brevemente se vão tornar outra vez sócios. E eu acho que era uma campanha, aproveitando uma campanha que a direção atual podia fazer, sei lá, como o Clube Desportivo da Póvoa fez há pouco tempo, sócios que não pagam cotas há 1 ano ou 2 anos, que foi a altura da crise, que poderiam regressar agora sem ser penalizados e começarem a pagar as cotas. Eu penso que isso chamaria alguns ou até muitos sócios. E fica aqui a proposta. E eu acho que é uma questão que a atual direção pode, e como tem feito muito bom trabalho, pode fazer nessa perspectiva que o Varzim pode ser, pelo menos ir buscar, já não digo muitos, mas alguns sócios vai buscar com certeza. E esse é o segundo ponto que eu dizia que o Varzim realmente tem muitas hipóteses este ano, que é o regresso de muitos varzinistas e o apoio que se está a notar, não só no estádio, mas também principalmente fora, em que realmente por várias iniciativas que tem havido, e uma sei que é o Carlos André, um dos mentores dessas iniciativas, e que realmente tem resultado. Portanto, tem condições para subir este ano, e Deus queira que seja este ano. Por outro lado, e eu tenho amigos de várias zonas do país que me dizem, estão bem informados, que um dos alvos a bater é o Varzim. Não será propriamente para bater o Varzim, mas para beneficiar outros clubes, e isso tem-se notado numa ou noutra... Jogadas de bastidores. Jogadas de bastidores, e que numa ou noutra arbitragem temos realmente observado isso. Há clubes que, ou pelo menos 1 ou 2 clubes, que estão a ser levados um bocado ao colo. Se o Varzim não for prejudicado pelas arbitragens, estou convencido que consegue ultrapassar essa situação. Se o Varzim for prejudicado e os outros continuarem a ser beneficiados, eu digo isto porque ainda não soube das histórias que houve ontem exatamente nos clubes. Não sei, já me deram uma informação, mas não gostaria de estar a torná-la pública, porque não tenho ainda o feedback certo e da pessoa certa, porque inclusive eu conheço um ou outro amigo que estão ligados, ou pelo menos conhecem os meandros da arbitragem e têm informações fidedignas de determinadas situações. E eu esta ainda não validei, desta jornada, mas tenho esperanças que nos próximos dias tenha informação que possa usar publicamente. Posto isto, acho que o Varzim, resumindo e concluindo, tem muitas condições de subir esta época. E Deus queira que sim, que é uma oportunidade que não surge todos os anos. Eu não quero deixar de passar em branco em que este trabalho, há aqui um mérito muito grande da atual direção. Eu penso que o Sr. Faria tem feito um trabalho, um esforço tremendo, não só na parte económica, que era e continua a ser a área mais difícil do Varzim, não é? Porque é um clube pobre e com todas as situações que houve nos últimos anos, não é? Eu acho que o trabalho é de louvar. Acho que está muito sozinha a direção. Acho que, excetuando o Presidente da Câmara, o Sr. Engenheiro Aires Pereira, acho que tem dado um bom apoio. Eu acho que as outras élites do Varzim estão realmente, continuam afastadas. E eu, quando falo em élites, pessoas que têm obrigações, não só na terra, na póvoa, mas a nível dos clubes desportivos, e neste caso o Varzim, de dar o apoio, não só o apoio financeiro, quando é possível, mas também o apoio em termos de
de pessoal em termos de estarem disponíveis para colaborarem com as direções, com organizações, com eventos e com tudo isso. Eu estou a ver a equipa, pronto, a elite, quando foi do estádio novo do Varzim, o que as pessoas se movimentavam e aparentemente apoiavam e agora, pura e simplesmente, eclipsaram-se. Não vejo as pessoas, não vejo nem a apoiarem o Varzim de uma forma nem de outra. Pura e simplesmente desapareceram. E eu gostaria que era uma oportunidade que essas pessoas tinham de regressar ao Varzim. Até porque acho que a direção precisava de mais apoios. Acha então que a direção atual do Varzim está um pouco sozinha? Está a lutar sozinha, contra todos e contra todos, embora, como disse, com o apoio da Câmara Municipal. Acha que o papel do Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Engenheiro Aires Pereira, tem sido fundamental? Acho que sim. Acho que foi pena, em anos anteriores, esse apoio não ser tão forte como é agora. Mas também as pessoas que estavam à frente da direção do Varzim, não sei, em vez de olharem para os interesses do Varzim, entravam em questiúnculas com a Câmara Municipal, que não resolve nada, não resolve problema nenhum. Não sei se era esse o problema, mas sei que agora que existe esse apoio, mas que deveria existir a outros níveis das chamadas elites entre aspas, não é? Que realmente desapareceram, e neste momento é o povo, digamos assim, o povo que está a apoiar o Varzim. E era isso, nessa área, né, a pergunta que o Carlos André me fez é realmente as coisas que um barzinista como eu gostaria que se concretizasse este ano, ou seja, o Varzim subisse da divisão. Voltando atrás mais um bocadinho, o Sr. Ezequiel Veloso também já pertenceu ao Conselho Fiscal do Varzim em vários anos. Eu já fiz. Também foi dirigente do Varzim, digamos assim. Eu nunca pude ter uma participação ativa em direções, porque eu era uma pessoa que trabalhei no Porto, agora estou reformado, já há uns anos, mas trabalhei no Porto durante muitos anos e saía às 7 da manhã da Póvoa e chegava às 8 da noite a casa, não é? E, portanto, nunca tinha grande disponibilidade. Mesmo assim, quando me foi pedida a colaboração em duas alturas, por um amigo que eu prezo, um barzinista que infelizmente já desapareceu, que era o António Mário Santos Silva, que me convidou 2 vezes, ele era o presidente do Conselho Fiscal e convidou 2 vezes para colaborar. E das 2 vezes dei a minha colaboração possível e inclusivamente tomámos algumas medidas, ou procurámos tomar algumas medidas que beneficiassem o Varzim. Mas já foi em época, já foi com o senhor antes do Lopes de Castro, era o Sr. Luís Oliveira, e aqui há muitos anos com o Domingos Lopes de Castro. E, portanto, nessas duas, na primeira não houve assim grandes problemas, no segundo Conselho Fiscal houve problemas, de tal forma que em determinada altura, para não criarmos mais problema, demitimos do Conselho Fiscal em bloco. Foi uma demissão em bloco, e para proteger os interesses do Varzim, porque se continuássemos teríamos que denunciar algumas situações que efetivamente e infelizmente aconteceram. Entretanto, já várias vezes foi contactado por outras direções, mas nunca tinha grande disponibilidade pelas razões que apontei inicialmente. Voltando ao Varzim, novamente ao Varzim atual, as pessoas têm aparecido. O Varzim tem tido bons resultados esportivamente. As pessoas estão a voltar. Acredita que o clube, acha que é desta que o clube vai voltar a reerguer-se? Não, eu vou-me repetir, se calhar, mas eu acho que é uma oportunidade que, se o Varzim não aproveita, e eu quando digo Varzim, é o conjunto de sócios e amigos do Varzim, com a direção e com todos os órgãos envolvidos no clube,
não se unem realmente para aproveitar esta oportunidade, que não são oportunidades que surgem todos os anos. Este ano, 2014, e espero que em 2015, reúne-se realmente, esta época, 2014-2015, todas as condições para o Varzim subir. Se não subir este ano, será muito difícil nos anos seguintes, até por questões económicas, não é? Porque o Varzim subindo irá beneficiar, penso eu, de determinados subsídios que hoje não tem, e tudo isso se reflete futuramente. Uma coisa que eu penso que o Varzim tem que ter um certo cuidado em termos de arranjar receitas é, por exemplo, nas camadas jovens. Eu não sei qual o processo, porque não estou dentro... E esse era um ponto que íamos tocar a seguir. Então, falamos a seguir, nas camadas jovens. Isso tem a ver porque segurar os jogadores de forma a formá-los e depois os outros clubes virem buscar os jogadores de bola, aproveitarem-se. E o Varzim fica sem um cêntimo sequer. Pronto, é exatamente isso. O Sr. Ezequiel Veloso, sei que é um sócio, um defensor acérrimo da formação do Varzim, que por acaso esta época até poderá colher alguns frutos. É o caso do Pedro Sá e o Rui Coentrão, que têm realizado boas prestações. Sim. Eu quando falo nas camadas jovens, sempre fui um defensor e continuarei a ser, e é pena que os clubes portugueses, de uma maneira geral, não aproveitem as camadas, a começar pelos clubes grandes, as camadas jovens, como deve ser, porque às vezes vamos buscar atletas, jogadores a outros países, como o Brasil, principalmente, que é o grande fornecedor de jogadores aqui para Portugal, e em que, comparativamente com os jogadores jovens, que ainda estão em formação, é certo, mas que não têm nada a ganhar relativamente aos nossos jogadores. E eu penso que o Varzim sempre acarinhou nos últimos anos as camadas jovens e investiu bastante. Faltará talvez uma forma que eu não sei se tem a ver com a parte monetária, é capaz de ter a ver com isso, segurar, e eu quando digo segurar se eles efetivamente, esses atletas que despontarem, como agora temos 2 ou 3 casos no Varzim, e como todos os anos quase todos os anos temos, se forem para outro clube, o Varzim realmente beneficiar economicamente desse facto, não é? Falou ao bocado e bem, havia dois jogadores que estão a despontar, o caso do Pedro Sá e o Rui Coentrão. Para mim já não é novidade, porque já em anos anteriores já eram jogadores que estavam realmente, que se viam que tinham um grau de progressão muito grande, mas eu recordo-me agora, mais recentemente, do que o Varzim emprestou ao Gil Vicente, que vendeu e que regressou agora também. O Nelson Agra. O Nelson Agra, desculpe, eu peço desculpa ao Nelson Agra por não me recordar do nome, mas é um jogador que tem um potencial acima da média que o Varzim pode e bem aproveitar. E eu, já agora, uma recomendação a esses jovens que às vezes vão iludidos logo para um clube de primeira divisão, e assim, pode haver sorte, mas é preferível a progressão ser num clube como o Varzim, e quando falo do Varzim, de outro clube qualquer, estar 2 ou 3 anos nesse clube e depois, quando houver o salto, já for realmente com alicerces, do que alguns desses jogadores vão e chegam lá, não se adaptam por este ou por aquele motivo e depois têm muitas dificuldades. O Varzim este ano tem efetivamente esses 3 jogadores que pode amanhã ir buscar mais valias e com interesse para o clube, não é? Exatamente. O Varzim está no Campeonato Nacional de Séniores, mas continua a ser uma montra de jogadores que dão um salto muitas vezes para a Primeira Liga. E temos o caso do Salvador Agra, que agora tem estado em boa forma. E pronto, o Varzim na formação tem tido alguns jogadores que... Sim, eu acho que o problema que o Varzim tem na parte económica reflete-se nas camadas jovens, porque os jovens hoje em dia
também conversam com os amigos, com os colegas, e veem que eles estão em clubes, e às vezes são clubes perto, e têm as suas compensações monetárias ou outro tipo de compensações. E o Varzim, infelizmente, não está em condições de poder dar essas compensações. Os jovens têm tendência a fugirem ou a desertarem daqui do Varzim e irem para outros clubes, não é? Que lhe dão essas condições. É uma coisa, se o Varzim, entretanto, este ano conseguir subir, que eu espero que sim, consiga resolver também das camadas jovens, porque efetivamente é uma área onde o clube tem que apostar. Já tem apostado, mas tem que, daqui para a frente, cada vez mais. Quer deixar uma mensagem à equipa e aos associados? Sim, a mensagem que eu poderia deixar à equipa do Varzim, não sendo um expert de futebol, uma pessoa que... mas percebo alguma coisa, e acho que a equipa, vocês têm condições, têm uma equipa técnica excelente, e que vocês têm condições, desde que tenham humildade e a raça que têm tido nestes jogos. Eu recordo-me o jogo da Taça de Portugal com o Estoril, em que vocês tiveram efetivamente um comportamento brilhante em todos os aspectos. E é com essa raça e humildade ao mesmo tempo, principalmente quando defrontam equipas teoricamente mais fracas, não é? Que devem efetivamente mostrar o seu valor, e como o Carlos André referiu que o Varzim é uma montra, há sempre muitos olheiros, e eu apercebo-me isso na bancada, sempre muitos olheiros a apreciarem os jogadores do Varzim. Portanto, o apelo que eu deixo à equipa é que continuem assim, que vão bem, desde que mantenham a humildade e a raça que efetivamente têm demonstrado nos últimos jogos. A massa associativa. Conheço a massa associativa do Varzim desde miúdo. Como disse inicialmente, é pena que alguns tenham desertado, mas faço votos para que regressem. Vale a pena, o Varzim está a jogar bom futebol, está a jogar com vontade, com raça, e quantos mais formos, nós que não somos muitos, mas quantos mais formos, melhor. E é um apelo que eu faço à massa adepta, não só aos sócios, mas a simpatizantes, que regressem e que tragam um amigo para sócio, e que ao estádio, se todos ao estádio levarmos um amigo, é fácil fazer as contas. Se o número de adeptos estamos no estádio, se cada um levar um amigo, é o dobro de adeptos que o Varzim tem no estádio. E é esse apoio e esse apelo que eu faço, e inclusive à direção do Varzim, os sócios que por um motivo ou por outro, não interessa estar agora a averiguar, possam realmente haver uma campanha e regressarem sem serem penalizados, se terem que pagar cotas em atraso ou outras coisas, começarem a pagar desde o momento que entrem novamente sócio. É esse o apelo que deixo também à direção do Varzim. Sr. Ezequiel Veloso, muito obrigado pela sua presença. Voltamos na próxima semana com mais uma edição do Alma e Raça. Boa tarde.